Eu vou falar um pouco sobre a academia. né? Às vezes a gente passa pelas ruas, vê as pessoas correndo, vê as pessoas dentro da academia correndo lá na esteira, parece até aqueles ratinhos dentro daquele negócio redondo que ficam correndo, né? E a gente tem esse certo pensamento, mas quando você observa o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão fazendo? Elas estão, primeiro, superando o limite, né? É, é muito fácil você perceber que às vezes você não tem vontade nenhuma de ir para academia e essa falta de vontade se reflete em a vida que você leva. Ou seja, você já está acomodado, você está acostumado a viver na inércia. E você às vezes pensa assim, não é necessário a academia. O cara que é endinheirado, ele pode pensar assim, cara, eu posso ficar barrigudo que eu vou ter dinheiro para ter uma mulher, né? Um exemplo de pensamentos, tá? Não que seja pensamento de todo mundo. Mas a academia, ela te dá um orgulho próprio, tá? Você a cada dia consegue perceber os seus limites, a sua evolução. O problema é que muita gente, quando chega na academia, acha que já vai pegar aqueles pesos pesados e não aguenta, não aguenta. É na academia que você vê o quanto você é fraco e que precisa de forças. Porque na vida, em determinados momentos da sua vida, você vai precisar de forças. Acontece um acidente, você precisa correr, você precisa abrir uma porta com força para salvar a sua família. Você está se afogando no mar, você precisa ter resistência física para poder sair daquela situação. Então, na vida, um incêndio, são determinadas situações, até desde uma briga, né, que às vezes a sua estrutura física evita com que alguém tire alguma satisfação com você. Evita até uma briga. Tá? E se você estiver dentro dessa briga, você vai ter condições físicas de ter ou de não ter danos contra a sua vida, contra a sua integridade física, ou até de separar uma briga de um amigo, de algum familiar, ou você ter estrutura para lidar com o emocional naquele momento que você conhece a sua força. Tem gente que acha que vai resolver. É tipo assim, é igual o seu Madruga quando foi lutar, né? Ele achava que podia lutar com o cara e depois aparece ele desmaiado. É exatamente isso. Tem gente que só é valente nas palavras. E na vida real ele não tem a força de um adolescente de 12 anos que malha. Tá? Essa é a realidade. Aí você chega na academia, você vê os caras com 18 anos mais forte que você. Você tem 30 anos e o cara de 18 tem 17. É lógico que ele é mais jovem, mas é porque ele se preparou. Então ele tá na academia ali. E como é que funciona a academia? Se você, se você chegar na academia hoje, né, você não vai fazer todos os esforços do mundo. O seu corpo tem que estar saindo da inércia. Então você tem que fazer um bom alongamento, você tem que fazer uma boa estratégia de um cronograma, né? Ter alguém para fazer um cronograma de aparelhos para você saber mexer nos aparelhos de forma certa, porque a academia também pode prejudicar a sua saúde ao invés de te ajudar se você não faz as coisas de forma certa, se você pega muito peso e você não entende os seus limites. Então o seu corpo vai sair da inércia e ele tem que sair devagar na inércia, porque nesse devagar você vai progredir, você vai ganhar. O seu corpo vai responder a estímulos. Ou seja, você saiu da inércia, o seu corpo entendeu que sofreu uma variação, tá? Uma mudança. E o seu organismo começa a liberar coisas boas, né? É por isso que às vezes o cara tá na academia, ele começa a mudar o seu cronograma de alimentação, parece que mexe até com a mente. O cara começa a perceber que os hábitos alimentares dele não estão legais, e isso vai prejudicar o seu treino. O cara vai percebendo que o cigarro não faz bem, que ele vai ter que tirar essa toxina do corpo, né? A própria academia vai tirando essa dependência química, essa troca de suor, essa eliminação do seu organismo, de coisas, né? Você criar uma resistência ao seu organismo, a pessoa daqui a pouco larga o cigarro. Porque o tratamento de dependente químico é academia, tá? E aí você pode falar assim, eu posso dar uma caminhada, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, academia, por você pagar, você tem uma obrigação de ir, né? E ninguém gosta de gastar dinheiro à toa. Então, ela praticamente no início te obriga. Primeira obrigação, nada é fácil na vida, tudo tem um esforço, um sacrifício, lógico, vocês entendem isso. E ali você começa aos poucos.
né? Você vai ver, você tá ali 1, 2, 3, 5 dias, 10, 20, você vai ver uma evolução, né? Tipo assim, eu não faço todos os equipamentos da academia, eu gosto de escolher, por exemplo, eu gosto de supino, reto, né? E ali se você pega pouco peso, você começa ali com 10 quilos de cada lado, né? Ou de 5 quilos de cada lado, e você, primeiros dias, seu corpo vai saindo da inércia. Aí no outro dia você está se sentindo um pouco mais forte, porque você tem que fazer academia, você tem que ter um dia de repouso para aquele membro. Se você malha um dia sim, um dia não, você pode malhar tudo num dia só e descansar no outro, tá? Porque tudo que você for fazer no outro dia, mesmo que você vá trabalhar, não é um esforço de academia, não é considerado um esforço físico. Então, é só se você trabalha com peso, né? Aí é diferente. Mas você malha tudo num dia, no outro dia você descansa, né? Até aquele intervalo mesmo que você trabalha, você está ganhando rendimento, você está ganhando força, porque o corpo precisa de descansar. Aí você tem as questões aí de uma creatina, né, monoidratada, que é aquilo que vai te dar um up, né, vai te dar aquela levantada, um suplemento com baixa caloria, mas com muitas vitaminas, também é bom para quem quer ganhar corpo, tá? Tem até um bom aqui que meu filho usa, que se chama Massa Titânio 17.500. Tem 17 gramas de proteína por porção e 604 calorias por porção, né? Aqui a gente usa duas medidas para um copo de leite, né? Duas medidas aqui de algumas gramas. Até sabor de morango tem de 3 quilos. E usa também a creatina gluten free de 300 gramas, entendeu? Só que quem é alérgico a ovo e a leite, ou quem é diabético, tem que tomar um certo cuidado. E a creatina, você tem que beber bastante água, tá? E ela só é usada no momento que você vai fazer o exercício. Ela te dá realmente uma levantada. Então você vai se exercitar, você vai ganhar um up, né? Mais uma vontade, é um suplemento. São suplementos que vai melhorar a sua performance, porque você vai estar perdendo calorias, né? Eu gosto de correr 5 minutinhos de esteira, que é correr te dá uma resistência boa. Você não precisa correr como um desesperado. Você tem que tirar o seu corpo da inércia, como eu falo. Você hoje corre 5 minutinhos, amanhã tu corre 6. Depois de amanhã, sabe? Não precisa ser todo dia. Aí 1, 2, 3 vezes na semana você pode dar uma corridinha leve, que são corridinhas que não vai te desgastar tanto. Faz a reposição de água, né? Sempre bebendo água, tá? Você pode levar sua água mineral ou geralmente as academias têm bebedouro de água. Você fazer aquela reposição que é muito importante, tá? Então, se sentiu muita sede, bebe água, porque o seu corpo ainda não está adaptado. Então, você não está perdendo nada, a água não vai te engordar, não vai, simplesmente ela vai te hidratar. O que você está perdendo, você tem que hidratar para continuar tendo força. E o suplemento, ele não vai te engordar, por quê? Porque você está mudando a sua estrutura. Aí você vai mudar também a sua alimentação. Evitar refrigerante, não que você não possa beber um refrigerante. É que seu hábito alimentar é sempre almoça e toma uma Coca-Cola. Tem que mudar esse hábito. Você pode substituir por suco da fruta, porque que suco também faz um mal terrível para o estômago. Então você vai começar a substituir a sua vida. Comer umas frutas, legumes, verduras. Se você não gosta de legumes, come mais frutas. Tem que aprender a comer coisas saudáveis, tá? Porque isso vai te melhorar a sua força, a sua aparência muda, aquela papa debaixo do pescoço que quando você engorda, às vezes eu tenho um problema que eu engordo mais a cara, né? E a barriga. Ah, mas como perder a barriga? Tem que fazer abdominal, não precisa fazer muito, vai fazendo aos pouquinhos, a sua barriguinha vai ganhando uma forma, né? Você vai queimando gordura, vai transformando em músculo, vai ganhando uma formazinha, entendeu? Tudo aos poucos. Tem gente que não malha a perna, tem que malhar a perninha lá. O cara que é magrinho, ele vai levantar um peso assim razoável, não tão forte, e aos pouquinhos vai graduando aquele peso, né? Até o joelho acostumar, para você não ferrar o seu corpo, tá? Porque o processo da inércia, né? Tem gente que tá. Até o movimento é uma coisa muito interessante, porque tem gente que tá com o corpo todo travado. Todo travado. Foi à academia, tal, o braço travou. Segura um tempo, fica até ele voltar. Aí o que você faz? Vai malhar a perna. Malha a perna, dá uma corridinha, faz outras coisas. Até o braço destravar. Fica aí 3, 4 dias, ele vai destravar. Porque às vezes o músculo trava. E outra coisa, não puxar muito peso, né? Enquanto
que tiver aquele processo. Quando você voltar, vai aos pouquinhos de novo e tal. Assim vai acostumando, tá? Então tem gente que quer malhar muito pesado e tal. Cara, vai se arrebentar. Se você pega hoje 25 cada lado no supino, você fica um mês sem malhar, depois é capaz de você não conseguir você pegar o mesmo peso e você passar vergonha. O peso cair todinho lá. Por quê? Porque você perde força, tá? Parou de fazer academia, você vai perder um pouco de força. Então, você que conheceu o seu corpo, se você está muito tempo fora da academia, pegava 20 quilos, que é muita coisa, 25 de cada lado é muita coisa, tá? Para algumas pessoas. Mas vamos supor que 10 quilos, costumava pegar 15, quase 15 quilos. Aí você vai começar com 10, você vai diminuir para você ver como está a tua estrutura. Ah, tá fácil. Aí você vai, faz aquele dia, depois tu aumenta, vê como é que tá a tua estrutura aos poucos. E quando você vai avançar no supino, o que você faz? Hoje você pega 10, tá um pouco pesado. Ah, ficou um pouquinho mais fácil. Bota mais 1 quilo de cada lado. 1 quilinho, pequenininho. Vê como é que fica com 12. Olha, tá legal. Bota mais 1 quilinho de cada lado. Até você entender, até você compreender a resistência que você tem, a força que você tem. E você vai trabalhando aquela força. Vai trabalhando ali e vai avançando, comendo pelas beiras. Daqui a pouco você tá lá na frente. Tem gente que não, que quer já encher tudo, afunda o peso, não sobe mais, é aquele cagaço para subir com peso. Então tudo é um processo de desenvolvimento que tem que ser aos poucos, que não pode ter vergonha. Porque tem gente malhando ali que tu vai ver o cara pegando 40 de cada lado no supino e às vezes tu olha pro cara, o cara não parece ser tão forte assim. Então não vai arrumar encrenca com esse cara na academia. Não, senão ele vai te fazer de anilha, de barra. Então, você começa a entender, né, a estrutura de quem é uma pessoa forte, que você não pode arrumar encrenca. Entende? Tipo uma brincadeira assim. Mas e isso vai te dando um orgulho pessoal, lógico, né? Você sabe que você tá forte, você sabe que você tá bem com saúde. O cara que é solteiro, lógico, ele tem que mudar o chassi, se ele quer realmente impressionar a gatinha, ele tem que ter uns atrativos, né? Não que seja isso o máximo, mas é assim que funciona, tá? Ninguém se atrai por você porque você tem um bom coração, não. A primeira impressão é aquela que fica, tem que ter um atrativo, né? Tem que ter essa questão. E a pessoa sente. Tem gente que fica louco, né? Tem gente que é doido, o corpo dela começa a ultrapassar o limite do bom senso, da beleza. Ela é forte, mas é feio o corpo. Fica aquele corpo igual de tartaruga que não tem o trapézio, desce direto. O cara malha só o trapézio e não malha o ombro. Aí fica aquele trapézio triângulo horrível. E fica aquele corpo igual tartaruga inchada. Então você tem que saber o limite entre o que é um corpo bonito de um corpo que ultrapassa os limites, tá? Então tem gente que a malhação vira um vício, vira uma doença. O cara tá todo dia na academia e fica horas e horas e ele virou um vício. Então tem coisas que fazem mal para a pessoa, porque a pessoa perde tempo de vida para preservar uma coisa que daqui a pouco o vento vai levar. Então tem que ter assim, tem que saber equilibrar a sua saúde, né? A sua vida aqui com saúde, com o teu tempo. A academia não pode ser todo o seu tempo, tá? Então tu vai lá, malha um pouquinho hoje, não tem pressa, gente. A pessoa fica muito apressada, a não ser que você precise de resultados para algum comprometimento profissional. Entendeu? O cara quer ser segurança e ele precisa ter um porte. Ou o cara é segurança de uma empresa e ele lidar com gente mais forte ali. Em certas situações ele precisa estar mais forte do que aquele indivíduo, do que o humilhante. Então, isso que importa, mas sempre com sabedoria, né? Porque você é forte, você não é um homem de ferro, né? Você não vai lutar com um cara que tá com uma arma, né? Alguma coisa pérfuro cortante, que tu vai sair no prejuízo mesmo sendo forte. Então você acaba que a academia tem que se converter em um desejo legal de você ir. Às vezes você faz amizade, aí você começa a malhar junto, você conhece pessoas e se torna um ambiente agradável. Tem que se tornar um ambiente agradável. Tem academia que ninguém fala com ninguém, o cara bota a toalhinha aqui, ele quer ocupar 3 equipamentos, ele bota a garrafa de água em um, a toalhinha suada de mendigo no outro. É aquela coisa egoísta, né? E tipo assim, não vem não que isso aqui é meu, parece até cachorro brigando pelo espaço na casinha.
E tem gente que é muito medíocre. Então essas pessoas aí, que, que Deus as leve bem para longe da gente, né? Porque são pessoas egoístas, sabe? O ser humano é tão maneiro, você tá fazendo aqui, a pessoa, pô, irmão, terminou aqui? Não, falta uma, pô, legal. Quando terminar, tu deixa comigo aqui e tal. Pô, pô, o cara tá vendo, o cara tá procurando a barra, aquela ali, ó, tá procurando aquela ali. Sabe? Aquela amizade maneira, aquela coisa legal. Que você tá ali fazendo uma integração com as pessoas, né? Você tá ali compartilhando um momento com as pessoas. E tem gente que é super idiota. Vive sozinho num canto. São pessoas que são para viver sozinhas, elas são ignorantes, tá? Não tem papo com elas e elas se acham acima da média, se acham a tal e que se explodam elas. Ninguém está interessado no que ela acha dela mesma. Então, é legal para a pessoa vai para academia, já melhora a questão da depressão, já melhora a questão da autoestima, já melhora a questão da alimentação. Então, a academia tem muitos pontos positivos, tá? Ainda mais dependendo da sua profissão, ela exige que você tenha um preparamento físico bom. Existem profissões que exigem, tá? Que você tenha uma condição física boa, para que você não passe vergonha, tá? Então, aos pouquinhos, você sai da inércia, dá aquela corridinha, pá, você, sabe, muda a sua alimentação. As pessoas começam a ver, caraca, você mudou, mano, você tá melhor, tal, você tá, a sua saúde tá melhorando, aí você já incentiva outras pessoas a mudar, né? Pior é o cara que não tem saúde nenhuma, quer te incentivar a melhorar em alguma coisa. E as pessoas evoluem e mudam de nível, né? É como se fosse num jogo onde você começa sem armadura nenhuma, e aí você vai passando de fase e você tem toda aquela pompa, né? Aquelas armaduras toda. Então os outros soldados às vezes não. Tu olha assim e o cara não tem armadura. É tipo o esnoba, né? Mas é assim, as pessoas evoluem e serve de incentivo para as outras também. Mas não pode ter vergonha. Tu vai chegar no primeiro dia na academia, você não vai. Vai ser trabalhoso, né? O primeiro dia, às vezes passa mal, o teu corpo tá passando por evolução. Tem gente que tá tão travada que só pode ficar no alongamento, tem que ficar não pode nem levantar nenhum tipo de peso ainda. O joelho tá ferrado, o ombro tá ferrado, então tem que ser aos poucos mesmo, tem que sair da inércia, tá? Alongar bem e tal. E aí você, com um mês de academia, você já vê algum resultado, tá? Se você souber, tipo assim, eu não, eu penso que a estrutura para se malhar, por exemplo, o homem, que o homem precisa ter de primeira evolução para se ver uma performance? Ele tem que malhar o peito, né? Ali você usa um supino, o voador, que é um aparelho que eu adoro, que muita gente da academia não gosta de fazer, porque tem outros. Voador, supino, reto. Não gosto do supino inclinado, mas eu faço voador, supino reto. E para perna, as cadeiras, né? A abdutora, né? Aquelas de abrir e fechar, a de levantar, que eu esqueci o nome. É, eu faço 3 aparelhos por parte do corpo. Tem gente que faz 5, 6. E 3 repetições de 10. Eu vou malhar a perna, eu já boto um pezinho mais razoável, porque eu gosto de malhar a perna, então eu sei o limite ali. E eu vejo a diferença. Não muito pesado, porque o ponto de você não ter um desgaste muito grande, né, para levantar o peso, mas um peso que você tenha um pouco de dificuldade e um pouco de facilidade, meio termo, né? Não é aquele peso muito leve, a não ser que você queira emagrecer, que você vai ter que fazer exercícios aeróbicos. Mas se você quer ganhar músculo, você precisa. Você pode, se você não é tão gordinho, você pode ganhar músculo emagrecendo, tá? Você precisa emagrecer um pouco, não tanto, mas você tem que ganhar músculo. Então o teu peso não pode ser tão levinho, só no início, até o corpo sair da inércia. Mas depois você aumenta um pouquinho e vai graduando esse peso, aumentando um pouquinho. Às vezes eu gosto de aumentar conforme a série, faço 3 de 10 ou 3 de 12. Aí você no primeiro você pega o mais leve, só para fazer um aquecimento, depois tu vai aumentando aos pouquinhos, até você chegar a um limite que não dá mais para você aumentar e você faz ali tranquilamente. E aí ali você tem que usar equipamento de perna, eu gosto de malhar panturrilha, o de braço também. Então veja, peito, abdômen e perna, e um pouco de braço, tá? E costa também. O restante é tríceps, né, antebraço, essas coisas você
pode malhar aos pouquinhos e tal, mas é uma coisa assim que você tem que trabalhar quando você já tiver toda essa estrutura como prioridade, né? Por quê? Porque o corpo da pessoa, o que mostra mais é o braço, peito, abdômen e perna, né? A panturrilha nego nem liga muito, mas é legal, tá? Mas é o que chama atenção, tipo assim, de mudança, né? E você, o ombro também, né? O trapézio e tal, isso tudo são conjuntos que você vai moldando conforme você vai crescendo. Mas, de princípio, peito, abdômen, perna e braço, tá? Que são a estrutura do corpo, assim, que veste bem quando você bota uma roupa. Então, tipo assim, o cara é forte, mas barrigudo, não fica legal. O cara tem abdômen, mas não tem peito. O cara tem a estrutura de cima, mas não tem coxa, entendeu? E as pessoas falam assim, cara, a perna é muito difícil pegar, aí os caras não malham a perna. Perna não é difícil, mas você tem que ter sabedoria para pegar a perna. Tem gente que não tem tendência, a perna é sequinha. Então é tipo assim, ele vai ter que. Tem gente que gosta de fazer agachamento, eu não gosto, porque ferra o joelho, mas tem gente que já consegue fazer. Se for fazer agachamento, com pouco peso no início, né? Para o seu corpo pegar força nos músculos, cuidado com varizes, né? Nas rótulas tem que ter forças ali para depois você ir graduando o peso. Mas eu esqueci o nome daquele equipamento que você levanta, que você joga o peso para cima. É cadeira esqueci o nome. É uma que você levanta, tem até. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Que você vai levantando a perna para cima e o peso vai levantando, né? É uma coisa bem prática. Aquilo ali você ganha muita coxa, tá? A parte de frente da coxa você exercita muito bem. É o melhor equipamento que eu já vi de academia. Tem um que é de costas que você exercita a parte de trás da coxa que eu também acho incrível, tá? Porque a parte da frente da coxa exercitando já fica bonito, né? Aquela coxa forte. E a parte de trás vai dar uma amplitude na coxa, tá? Então, tipo assim, tem gente que não gosta de malhar a parte de trás porque acha que tá malhando glúten, que é equipamento de mulher e tal, e tem essas babaquices. Mas não. A perna, para quem é magrinho, vai ter que pegar um pouquinho de peso, assim, não exatamente extrapolar. E com o tempo ele vai ver uma evolução, tá? Mas não fica aquela perna retinha, igual um canudinho em cima de um bujão em cima do canudo. Tem uma estrutura corpórea, o cara que é magro, ele tendo um corpo definido, a perna dele não precisa ser muito grossa. E com o tempo ele vai definindo, a perna vai tomando um formato que acompanha o corpo, fica maneiro, né? Fica legal. Então tudo aos poucos, entende? Por exemplo, o cara aqui da foto aqui, ó. Olha o braço do cara. Tu vai arrumar confusão com um cara desse? Não vai. Não vai, pô. Tu sabe que o cara malha, que o cara vai te levantar, vai te jogar pro alto, que tu vai parar lá na Ucrânia. Então, tipo assim, o cara tem uma estrutura, ó, o que eu falei, o braço. Ele não tem muito peito, mas ele tem peito definido. E ele tem o corpo normal de um modelo. O cara tem o corpo de um modelo, entende? Então, tipo assim, ele definiu aqui toda a parte de trás do braço aqui, ó, que é uma definição maneira. Ó, o antebraço definido, entendeu? É um corpo, tipo assim, que não extrapolou o limite, tá? É um corpo que tá saudável, que tá maneiro, tá bem trabalhado. Mas tem gente que ultrapassa o limite. Ele não tem pouco trapézio aqui, né? Não dá pra ver aqui que tá sentado, mas tem pouco trapézio. Parece meu filho malhando. Meu filho tá com o corpo mais. Eu acho que a evolução do meu filho vai chegar a esse nível aqui. Porque ele com 6 meses de academia já tá bem. Tá definindo bem. Esse corpo aqui, o cara, ó. O cara já é muito mais forte que o outro, aparentemente, né? Não sei se é verdadeiro ou é só óleos, né? Mas o cara tem toda uma definição. Ele parece até aquele, aquela foto que o pessoal costuma falar, mostrar de anatomia, que só mostra o corpo sem pele, só o músculo. Então o cara aqui, ele tá, ó, ele queimou muita gordura e transformou em músculo. Ele tá com o corpo aqui maneiro. Assim, se passar disso aqui, mano, vai ficar feio, tá? Se passar disso aqui, por quê? Porque aqui é um cara mega forte, entendeu? Não sei se não é o mesmo cara aqui não parece ser.
Mas o braço do cara que tá muito definido. Esse cara aqui também tá com a definição, tá? Não tá como ele tá mais pro não tá como os outros demais. E esse aqui parece que tá iniciando aqui. Já tem o braço, tá formando o peito, o trapézio aqui, tá? Não dá para ver se tem abdômen, mas é um cara que parece que tem algum pouco tempo de academia, né? Não tem tanto tempo de academia, mas dá para você perceber as diferenças. Quanto tempo você acha que o cara vai malhar para ficar assim? Se o cara malhar certo, se o cara se alimentar bem, eu não sei quanto tempo, mas com anabolizante o cara não fica com o corpo todo estruturado assim. Ele pode até ficar, mas vai ficar o corpo vai ficar um modelado de forma diferente, né? Não aparentando todo o músculo. Vai aparentar mais aquela questão de um corpo cheio, né? De braço cheio, parece até um braço com gordura mais forte. Esse aqui simplesmente é músculo puro. Não sei se o cara tá puro, mas parece que o cara realmente tá no puro mesmo suplemento. Não tá com nenhum óleo, né? Não tem. Então, tipo assim, aí o cara desse aqui, se eu for comparar a força desse cara aqui com esse cara aqui, você sabe definir se esse tem mais força que o outro? Ninguém sabe dizer. Porque varia muito, depende de que tipo de treino que esse cara tem, do que profissão o cara é. Às vezes o cara é personal trainer, pega mais peso do que o outro, tá? O outro às vezes toma uns produtos melhor, ou às vezes toma alguma coisa, um anabolizante, alguma coisa que não vai, ele vai dar uma estrutura física para ele, mas ele não tem força, entende? Ele não tem a força como um cara que realmente não toma nada, que realmente evoluiu por trabalhar muito. Esse cara aqui malha, mas tu vê que ele não é um cara ainda é, que tem o corpo definido. Ele é forte, né? Assim, não forte, é um corpo normal, né? Mas não tem definições, tá? Vai moldar o corpo. É tipo aquele cara que tinha um corpo moldado e parou de malhar. E agora tem que reestruturar o corpo. Ou o cara que começou e tá começando a definir o corpo, tá? Então isso é tudo uma observação. Esse cara aqui, por exemplo, é um cara forte, né? Ele tem a asa aqui, ó, mas ainda não é um cara que tá mega, né? É um cara forte, simples assim, um cara que parece ter força. E esse maluco aqui, o pai do Chris, né? Ninguém se mete a besta com o Chris, porque é o tamanho do cara. Esse cara dança com os halteres, com os pesos. Então é isso aí, cara. O cara trabalha. Ele, se passar disso aqui, né, já vai ficando feio. Se passar muito disso aqui.